A dica número 2 é conhecer os tipos de farinhas que nós temos hoje disponíveis para as preparações sem glúten. Nós precisamos conhecer quais os grupos de cada farinha, né? Porque nós não podemos adicionar apenas uma farinha sem glúten como substituição da farinha de trigo, porque a farinha de trigo ela é uma farinha completa. Ela agrega estrutura, agrega maciez, agrega leveza, ela deixa a textura do seu bolo que não esfarela, aquela textura macia, fofinha. Então, na confeitaria sem glúten, nós não temos uma única farinha que proporcione todas essas características. Por isso, a necessidade de nós fazermos uma combinação de farinhas, então, um mix, tudo bem? Então, quando você for fazer esse mix, você precisa conhecer as farinhas para agregar as farinhas corretas. Então, nós temos as diferenças entre os grupos de farinhas e também entre a qualidade, né? O tipo de farinha, se integral ou se refinado, o tipo de processamento dessas farinhas. Então, nos grupos, nós temos as farinhas de estrutura, as farinhas de liga e as de maciez. As farinhas de estrutura, como por exemplo a farinha de arroz branco, ela é responsável por dar suporte à massa. É essa farinha que vai permitir que o bolo cresça e não baixe dentro do forno, porque eu tenho essa estrutura, fornecida principalmente pela farinha. Porque ela vai em mais quantidade, né, em maior quantidade, e vai ajudar muito na estrutura do nosso bolo. Claro que nós temos outros ingredientes que nós podemos adicionar, que vão ajudar na estrutura, como os ovos, né, mas a farinha é o principal. Então, como a farinha de arroz branco é uma farinha com sabor e aroma neutros, ela é considerada uma base, ela é a mais utilizada nas preparações sem glúten, justamente porque ela tem essa versatilidade de ser combinada com diversas outras farinhas e não deixar o sabor residual na massa e nem alterar tanto a estrutura. Já a farinha de trigo sarraceno, por exemplo, ela também é uma farinha de estrutura, então ela também dá suporte à massa, porém, além de deixar sabor residual nas preparações, ela também deixa a massa com mais liga. Então, diferente da farinha de arroz branco, quando eu utilizo a farinha de trigo sarraceno, a minha massa ela vai ficar mais liguenta, porque eu tenho uma maior quantidade de proteínas e também de fibras. Então, além de ter uma massa com maior liga, eu também tenho uma massa que vai reter mais água, mais o líquido da receita. Então, fazendo essa substituição da farinha de arroz branco pela farinha de trigo sarraceno, eu vou ter alterações significativas na minha receita. Então, é muito importante que você conheça essas diferenças para você não perder ingredientes, né? Não utilizar, por exemplo, eu vou substituir em uma receita de bolo a totalidade da farinha de arroz branco, que é a totalidade da farinha de estrutura utilizada na receita, pela farinha de trigo sarraceno. O que eu vou ter? Um bolo que vai ficar mais com maior liga, né? Mais liga. Então, se eu utilizo alguma xantana, eu posso ter liga demais nesse bolo. E também eu vou ter um bolo com um sabor residual forte, marcante, o que não é recomendado ou não é buscado em receitas de bolos, porque os bolos eles têm a tendência de ter um sabor mais leve, né? Uma textura, uma estrutura mais leve. Então, se eu faço essa substituição total, eu vou ter alterações significativas no resultado final e eu posso não gostar. Eu não gosto de fazer essa troca total da farinha de arroz branco pela farinha de trigo sarraceno. Eu utilizo, só que em menor quantidade, a farinha de trigo sarraceno justamente pelo sabor residual e pelas características que ela deixa na massa. Se utilizada da maneira correta, ela vai deixar uma massa mais úmida e mais macia e fofinha. Outro grupo de farinha que deve ser utilizado no mix é o grupo das farinhas de liga. As farinhas de estrutura, elas agregam um pouco de liga sim, algumas, como a farinha de trigo sarraceno, por exemplo, a farinha de grão de bico, porém não é em quantidade suficiente para permitir que o seu bolo não esfarele. Então você precisa adicionar uma farinha de liga, que pode ser o polvilho doce, a fécula de araruta, a farinha de chia, a farinha de linhaça. Então essas são farinhas de liga, que agregam liga ao seu bolo e vai permitir que ele não esfarele, tá? Então esse grupo precisa compor o seu mix. E o terceiro grupo é o grupo das farinhas que agregam maciez e leveza. Um bolo, a maioria das receitas de bolo, elas precisam ser mais leves, né, mais macias. Então, esse grupo de farinhas vai entrar nessa receita agregando essa maciez e essa leveza. Nós temos o amido de milho e a fécula de batata, que cada um, né, agrega a sua característica própria. Então, o amido de milho, ele agrega um pouquinho mais de crocância, ele vai absorver mais umidade do que a fécula de batata e vai dar um pouquinho mais de estrutura. Já a fécula de batata, ela vai deixar a massa mais leve e mais macia. Então, você utilizando esse tipo de farinha no seu bolo, ele vai ter um resultado final bem melhor.
Agora, quanto ao grau de processamento, nós temos as farinhas integrais e as farinhas refinadas. Eu ouço muito assim, é só porque é sem glúten ela é saudável. Não necessariamente. Não necessariamente um bolo feito com farinha sem glúten ele vai ser saudável, porque essa saudabilidade do nosso produto vai depender dos demais ingredientes. Então, vai depender dos tipos de farinhas que eu agrego. Se eu agrego somente farinhas refinadas, ricas em amido, esse meu bolo ele vai ter um alto índice glicêmico. E se eu não agregar nenhuma fibra, né, para compensar? Então, depende. Nem toda receita sem glúten é uma receita saudável, porque depende dos demais ingredientes, tudo bem? Então, eu tenho as farinhas refinadas, aí entra a farinha de arroz branca, o amido de milho, a fécula de batata, o polvilho doce. Então, esses dois grupos, tanto de farinha de liga quanto de farinha de maciez e leveza, eles entram na nossa preparação, só que em uma menor quantidade. Então, como que eu posso compensar essa grande quantidade de amido na minha receita, para tornar uma receita menos calórica, mais saudável? Então eu posso compensar utilizando uma farinha rica em fibra, rica em proteína, como a farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, farinha de arroz integral. Então eu consigo ter uma receita sem glúten não tão calórica quando eu utilizo farinhas ricas em fibras e proteínas. E isso nós conseguimos no grupo de farinhas de estrutura. Por isso que a farinha de estrutura também ela é adicionada em maior quantidade, para dar estrutura e também porque a gente pode utilizar outros tipos de farinhas para ter uma receita mais nutritiva. Quando você utiliza um mix com farinhas refinadas e um mix com farinhas integrais, você vai perceber que a sua receita ela vai demandar uma maior quantidade de líquidos ou uma menor quantidade de líquidos. As farinhas integrais, elas são ricas em fibras, e as fibras retêm muito mais líquido do que as farinhas refinadas. Por isso, quando nós utilizamos um mix predominantemente integral, nós precisamos balancear a quantidade de líquidos adicionados a essa receita, porque senão a nossa massa vai ficar ressecada, tudo bem? E já quando nós utilizamos um mix de farinhas refinadas, você vai perceber que para chegar ao ponto da massa, você não precisa de uma grande quantidade de líquidos.